Bora. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Líder em Cast de junho. Esse mês a gente recebe Bárbara Duran e pela primeira vez Soraya Doniani, sócia da Dom, participando também aqui conosco do Líder em Cast. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Soraya? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e participar desse Líder em Cast aí com a minha amiga e profissional e parceira Bárbara. Ok. Eu abro o programa e eu peço para o participante se apresentar. Como a gente está fazendo agora em 3 pessoas, né? São, na verdade, 2 convidados, com a minha mediação, a mediação da Soraya. Acho que você conhece um pouquinho da Bárbara, né, Soraya? Então, conta um pouquinho quem que é a Bárbara, como é que a Bárbara chegou aqui para estar aqui conosco e a história dela dentro desse mundo de desenvolvimento de pessoas. A Bárbara ela é uma profissional que tem uma trajetória incrível. Ela vem de uma larga experiência aí na área de marketing, de vendas, área comercial, contribuiu com grandes empresas, principalmente da área de telecomunicação, e veio se desenvolvendo ao longo desses anos, criando uma maturidade, uma senioridade dentro da área de desenvolvimento de pessoas, que eu admiro demais. A paixão e o propósito que ela tem por pessoas, por executivos e por contribuir que cada um encontre sua missão. E ela é uma mediadora incrível nessa trajetória. Tem uma experiência como executiva, atuou desde cargos de coordenadora, há pouco tempo foi diretora de uma grande multinacional da área de RH, também levou grandes transformações nessa empresa, que tenho certeza que o legado dela até hoje está por lá, principalmente nesse momento. Eu sei que acho que ela estava com um radarzinho sabendo o que ia acontecer, ela deixou muita coisa plantada, tenho certeza disso. E agora, nesse momento, nesse desafio que vivemos, nessa sinergia de todo mundo querer se encontrar e saber como que vai ser, ela traz para a gente o como essa transformação digital pode fazer a grande diferença no RH das grandes, pequenas e médias empresas. Então, Bárbara, conta para a gente como que você tem contribuído, o que você tem desenvolvido neste formato. Só uma pergunta para vocês. Vocês chegaram a trabalhar juntos, né? Vocês entregaram treinamento, desenvolveram pessoas juntas, né? Graças a Deus. Que legal, que legal. Foi muito bom. A gente também se uniu pelos valores, pelo propósito, pela missão, né? Construímos grandes coisas juntos. Tenho muito orgulho aí do nosso enlace, né? Sem dúvida. Bom, gente, obrigada, viu, por terem me convidado aqui. Fá, você quer falar alguma coisa antes de eu já entrar no que a sua perguntou? Só para falar, a gente, o pano de fundo sempre do Líder em Cast, a gente tem entrevistado executivos para falar sobre o tema de liderança, né? Com toda essa mudança, o que a gente tem feito nos últimos programas é trazer um pouco mais de informação que possa ajudar os executivos, e eu acho que propositalmente agora trazer um tema com um pano de fundo de recursos humanos, né? Não deixa de ser liderança também, porque nós vínhamos sempre falando, acho que a grande discussão, a grande pauta era o que era o RH estratégico, ou como ser um RH estratégico. E aí eu falo que agora é assim, a estratégia é o RH nesse grande momento, né? E que você traga, conforme a Soraya falou, o que é esse RH, o que é essa transformação para um RH digital, como é que a gente pode ajudar os executivos de RH e compartilhar um pouco dessa sua visão nessa área, Bárbara. Muito bom. Eu fico muito feliz de poder falar especialmente para os meus colegas de RH, porque eu sei o tamanho da missão e sei o tamanho da dificuldade por conta da mentalidade da maioria das empresas que atuam aqui no Brasil. Mesmo quando são multinacionais, elas se esbarram, né, no tropicalismo da coisa, e a gente ainda está um pouco atrasado nas escolas de desenvolvimento
E claro que tem empresas de ponta, empresas muito estratégicas já, mas infelizmente a gente não está falando da maioria, né? Então é muito legal poder falar com esse público. Bom, essa coisa do RH estratégico, Fábio, realmente foi sempre um tema, né? Mais de 10 anos que a gente fala de como posicionar o RH de forma estratégica. E também falávamos como deixarmos as pessoas com a devida importância que tem para o negócio. Era muito mais um discurso, tanto do RH estratégico quanto da importância das pessoas, do que uma prática. Aí, de repente, pá, corona, né? Chegou tudo isso e é o que você falou, agora não tem mais opção. Não dá mais para eu pensar e planejar como transformar o meu RH estratégico. Por quê? Porque, de fato, hoje, se a gente não cuidar das pessoas da maneira correta, a gente não vai ter uma empresa pronta para retomada. A gente não vai conseguir driblar todos esses índices econômicos horrorosos e a gente não vai conseguir respirar. Eu brinco que a gente está esse ano nadando cachorrinho, né? A gente vai nadando cachorrinho, nadando para não se afogar. Tem muita empresa que está conseguindo crescer dentro ainda dessa pandemia. Acho que vale a pena a gente olhar cases, dar uma olhada no mercado para ver o que as pessoas estão fazendo. Mas aqui quero contribuir justamente com essa mudança de chave, que começa na mentalidade do RH, começa na parceria que o RH tem com o CEO, e aí todas as estratégias e táticas que vão ser definidas para isso de fato acontecer. Vamos retomar fortes, vamos recuperar os nossos resultados e vamos virar esse ano da melhor maneira possível, né? Quando chegou o corona, veio primeiro o desespero, como a pirâmide de Maslow, né? Quem estudou aí na faculdade, acho que a maioria dos cursos traz esse conceito da motivação. E aí tem aquela primeira base, que é a base da necessidade da segurança, né? Daquele básico que a gente precisa para poder sobreviver. Essa foi a primeira onda que o RH participou, criou, surfou, né, para esse momento de coronavírus. Então foi o quê? Bom, muito bem. Vamos identificar qual é a forma das pessoas conseguirem continuar trabalhando dentro de casa. O que a gente precisa ver dentro dessa questão? Primeiro, legislação trabalhista, né, que é muito importante a gente continuar dentro da lei, principalmente com o advento do e-social, de tantas cobranças, tantas coisas que vem acontecendo na área de recursos humanos e que não vão parar porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, vamos olhar para a legislação e vamos ver como é que a gente pode fazer isso dentro da lei. Depois veio a parte da tecnologia, né? Como é que eu faço para as VPNs funcionarem com qualidade? Como é que eu coloco as pessoas para produzirem dentro das suas próprias casas? E aí, como é que eu faço também para manter a comunicação efetiva e eficaz do meu grupo de trabalho, né? Aí, quando as pessoas de fato conseguiram se assentar, bom, já está tudo funcionando, eu consigo receber meus e-mails, eu consigo acessar os softwares da empresa, já estou conseguindo produzir, e aí as reuniões se intensificaram. No momento em que as reuniões se intensificaram, algumas evidências de falta de competência de líderes, de profissionais, vieram à tona, né? Emergiram com muita força, que foi como a gente precisa aprender a se comunicar melhor, como de fato a gente precisa aprender a ser um líder melhor. Por quê? Se já era difícil você liderar pessoas embaixo das suas asas, imagina agora que as pessoas estão cada um num lugar, né? E aí vinha muito essa questão nos grupos que eu participo de discussão, nas reuniões, fala, puxa, mas e agora, né? Como é que eu vou saber o que ela está fazendo? Na verdade, você precisa saber como engajar a sua equipe para que ela possa fazer o que precisa ser feito. A pergunta é um pouco diferente disso, né? Então, num primeiro momento, o RH falou assim: vamos esperar um pouquinho, porque daqui a pouco passa tudo isso, daqui um mês e meio vai passar,
e aí eu retomo treinamentos, aí eu retomo o desenvolvimento de competências. Só que, primeiro, as coisas não passaram. Até hoje, né, gente? Ainda estamos em quarentena. E eu, sinceramente, não sei quando que a gente vai poder voltar. E quando a gente voltar, o fato é que a gente não vai mais voltar do jeito que a gente era. Aliás, qualquer grande transformação, impacto que acontece na nossa vida, a gente se transforma. Todas as pessoas. E as empresas são formadas de pessoas, automaticamente as empresas também são transformadas com esse novo, né, impacto que nós estamos recebendo assim na cara mesmo e forte. Então, assim, bom, não dá mais para esperar. Primeiro, por que se treina pessoas? Por que se escolhe desenvolver pessoas dentro da empresa, né? Primeiro, porque eu preciso instalar as competências para que a minha proposta de valor que eu digo para o cliente que vou entregar, para que de fato eu entregue, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, eu desenvolvo pessoas porque eu preciso olhar para a estratégia, preciso olhar para onde o business está caminhando e preciso já instalar as próximas competências, já preciso deixar as pessoas preparadas, porque senão, imagina que loucura, né? Eu tenho ouvido muitos negócios que estão mudando, inclusive o core, né? Então, imagina, manda todo mundo embora e contrata todo mundo de novo. Não tem dinheiro, não tem tempo, não tem cabimento fazer um negócio desse. Então, preciso treinar porque preciso instalar as novas competências de acordo com o novo normal, com o novo plano estratégico, enfim. E também, gente, porque se você pega o relatório de melhores empresas para se trabalhar, os 3 principais fatores de motivação dos profissionais é justamente ele se sentir aprendendo constantemente, sentir que cada dia que ele vai trabalhar, cada dia que ele se dedica para uma organização, que ele está agregando novos conhecimentos, que ele está se desenvolvendo. E depois, a questão dos desafios, né? Eu me sinto desafiado, eu realmente estou sendo colocado em situações onde eu vou poder entregar um diferencial, onde eu vou me sentir parte dessa organização. E aí depois é que vem o salário, né? Engraçado. A gente acha que o dinheiro é o primeiro ponto, mas o dinheiro é o terceiro ponto. Nas melhores empresas para se trabalhar aqueles relatórios tanto da Great Place to Work quanto da Você S.A. Então, assim, bom, a situação chegou na seguinte questão. Eu não posso deixar de desenvolver as pessoas. E aí tem outro ponto até que eu esqueci, né? Que é muito, muito importante. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão enterrando os seus entes familiares, os seus amigos, as pessoas estão morrendo de medo de ficar doente, e as pessoas estão morrendo de medo de não conseguir pagar as contas, porque vem redução de salário, vem redução de jornada, entra no INSS, todas essas manobras que os CEOs estão tendo que lançar mão para manter os seus negócios de pé, né? Então, o estado emocional das pessoas está extremamente abalado. Sem contar que o ritmo de vida mudou bastante, né? Tem algumas pessoas que enxergam o positivo disso, de você poder trabalhar em casa. Tem gente que sente falta do contato humano, que está se sentindo sozinha, que se sente abandonada, enfim. Gente, é ser humano, né? Não é máquina. Então, eu preciso treinar porque as pessoas estão doentes, porque elas precisam ser cada vez mais engajadas e porque elas precisam estar preparadas para esse novo normal, para esse melhor normal, como você diz, né, Fá? Para essas novas estratégias. Então, ok, já pôs todo mundo, a primeira onda foi, a infraestrutura está rolando, está dentro da legislação, ótimo, agora, RH, é você sentar do lado do seu CEO e revalidar a estratégia com ele, né? Antigamente a gente desenhava planos de estratégia para 5 anos, depois nós diminuímos para 3. Aí começamos a fazer o plano anual e aí colocamos uma revisão checkpoint de 3 em 3 meses. Agora, eu sugiro que você, RH, para de fato ser estratégico na prática, você precisa ter um espaço na tua agenda semanal para falar de business, apenas de business.
E outra coisa importante é que a gente de RH parece mãe e pai, sabe? A gente dá tudo para os filhos e não fica com nada para a gente, né? E agora é fundamental que vocês olhem para os seus times de recursos humanos e coloquem eles nesse fluxo de desenvolvimento também. Não fica colocando o RH em segundo plano. Por quê? Porque o RH, vamos parar, gente, de chamar o RH de área de apoio. Acho que é a primeira crença que a gente tem que mudar, né? O RH não é uma área de apoio. A RH é um direcionador de negócio. Ai, por quê, Bárbara? Meu CEO não entende assim. Então tá bom. Agora que as empresas estão todas vazias, se as pessoas estivessem dentro das suas casas, deitadas na cama, sem trabalhar, aquela estrutura toda linda, maravilhosa ia funcionar como? Não funciona. Por quê? Não é piegas, não é frase pronta. As pessoas é que fazem a diferença. É uma realidade e que veio muito forte agora na cara de todo mundo, né? Como realmente as pessoas fazem essa grande diferença. Ô, Bárbara, e você estava comentando o RH, quando eu falei, né, a estratégia agora é o RH, eu tenho visto algumas matérias e algumas pesquisas. O RH ele passou de fato agora a ser estratégico, porque primeiro que ele tem que ter uma integração gigantesca com as áreas de tecnologia, com as áreas de IT da companhia. Como você mesmo falou, interagir com o CEO e ao mesmo tempo vender todo um novo conceito e ter isso muito bem desenhado, né? Essa estratégia de como manter as pessoas, ou seja, trabalhando de forma digital, usando a tecnologia, definir os recursos que a empresa vai ter que investir, porque muita empresa, Bárbara, vai ter que fazer investimentos altíssimos, né? Para Sim, com transformar as certeza. pessoas também no modelo de trabalho digital. Então, a gente vê companhias desde no investimento de computadores, de notebooks, porque as pessoas não tinham isso, não eram todas as pessoas numa empresa que dispunham de um notebook, até a questão de uma cadeira, e aí entra uma questão também de segurança do trabalho, então uma cadeira que seja confortável, que então assim, olha o mundo, né, que esse RH hoje, o quanto ele para se inserir digitalmente, o quanto ele está tendo que lidar com tantas variáveis, né? E você sabe, Fábio, que o RH também tinha sempre uma crença, inclusive eu compartilhei muitos e muitos anos dessa crença. Eu não gosto de tecnologia, meu negócio são as pessoas, Uhum. né? Eu falei 1000 vezes isso, né? Eu gosto de gente, não quero saber de tecnologia. E aí tem o Milione, que muitas pessoas vão se lembrar dele, é um cara que eu tenho muito carinho, né? E ele falava assim: é só você contratar um japonês para trabalhar junto com você, e aí o japonês vai fazer todos os programas, os PowerPoints, os isso, os aquilo, né? Hoje, aí o RH foi recebendo essa demanda, olha, RH digital, tiveram vários eventos, né? Antes de pandemia, antes de qualquer pessoa imaginar que tinha coronavírus por aí. Vocês viram a notícia que tem o corona desde, sei lá, 1 ano e pouco atrás nos bueiros de Barcelona. Olha só, gente. Bom, estourou agora e a gente, com todas essas questões pessoais e profissionais, o RH tem mais essa missão, né? De fato, se transformar, sair do analógico e se transformar em digital. Em que sentido? Primeiro, na questão das ferramentas de interação, né? Então, quais são as plataformas de comunicação hoje que existem que podem facilitar a comunicação interna, a comunicação entre as áreas, né? E essa coisa que você falou de transmitir a estratégia para as pessoas. A gente tinha uma pesquisa que dizia que de cada 15 profissionais, 9 não sabiam para onde a empresa estava indo. Então, olha que louco, põe essa galera toda num campo de futebol. Se eu tenho 15 num time e desses 15, 9 não sabe para onde está indo, significa que 9 estão chutando para tudo quanto é lado, menos para a trave para fazer o gol, né?
Então, eu preciso ter ferramentas virtuais onde eu consigo manter essa comunicação em alta. E não é só comunicar, né, gente? Não é só informar, porque informação é fácil de passar. Você faz lá um e-mail e manda. Agora, quantas vezes a gente não faz um e-mail e as pessoas não compreendem? Quantas vezes a gente não realiza uma reunião, fica 3, 4 horas em reunião e as pessoas ainda sabem com aquela cara, saem da reunião com aquela cara de ué, né? Por onde começar? Como é que eu faço para colocar isso na minha realidade? Então, vai além das ferramentas. Tem também o como usar essas ferramentas da melhor maneira possível. E é aquilo, né? Por exemplo, então eu primeiro preciso saber para depois poder transmitir esse conhecimento, né? Depois, assim, se eu não posso só informar, eu tenho que de fato transformar, eu tenho que de fato engajar. Então, quais são as ferramentas de engajamento que tem hoje? Por exemplo, tem aplicativos que você faz quiz, que você faz games, que você traz a interação das pessoas e cria uma nuvem de palavras para que você faça um bom debriefing de uma discussão, né? Porque eu preciso transformar, eu preciso que aquela informação realmente entre na mente da pessoa e se transforme num conhecimento, né, que ela tem afinidade e que naturalmente vire novas atitudes e novos comportamentos. Então, assim, eu tenho lá o meu Zoom, eu tenho mais meu Teams, eu tenho o meu Hangout, tá, mas não para aí, RH. Não para aí, quem dera, né? Quem nunca brigou pelo WhatsApp, gente? Né? Quem nunca teve um conflito de comunicação pelo WhatsApp, você fala assim, de brasileiro para brasileiro, vamos escrever em português. Escrevi em português, a pessoa entendeu, né? Não, não entendeu, né? Então eu tenho que buscar as ferramentas e aí me tornar digital. Buscar as formas de agregar e de engajar e me tornar mais digital ainda, né? Então é realmente assim, é uma fase desafiadora, mas eu vou falar o que eu estou vendo de muito positivo nisso. Não vai mais ter discussão. Aquele RH que sair na frente, que mantiver sua equipe treinada, engajada, informada e conseguir, de fato, sustentar o negócio a partir das suas ações de clima, de cultura, de endomarketing, de desenvolvimento, esse RH nunca mais vai precisar implorar para participar de uma reunião estratégica. Porque, olha, o que eu tinha de amigo que falava, eu entendo o conceito de RH estratégico, mas lá na minha empresa, eles não deixam a gente participar. A gente nem sabe quando as reuniões de planejamento estratégico vão acontecer. Isso, para mim, é um perfeito absurdo, né? Até porque o meu caminho, como vocês disseram, eu vim da área comercial e depois fui para a área de RH. Então, eu não consigo nem pensar uma ação de RH sem olhar primeiro a estratégia. Meu mapa mental não me permite. Eu não consigo mesmo. Fala assim, vamos ver uma ação de clima. Mas por que fazer clima? Porque tem que cuidar do clima organizacional. Não, mas por que tem que cuidar? Porque todo RH cuida. Desculpa, eu barro aqui meu pensamento. Eu não consigo desenvolver. É clima porque a empresa tem essa visão, tem essa missão, tem esses valores. E aí o clima faz parte. Agora sim eu consigo ter criatividade e pensar em novas ações. Legal. Então, RH, se você pegar com afinco, acreditar que você pode, que essa crença de que a gente é analógico, de que a gente só sabe cuidar de pessoas e que pessoas são subjetivas, se você conseguir abandonar essas crenças, ressignificar essas crenças e sair na frente, olha, as pessoas vão brigar pelos RHs que de fato entregarem esse novo normal. Bárbara, e você estava comentando essa questão, quando a gente olha também esse novo modelo, seja uma simples reunião, se a gente for, claro, para a parte de treinamento, a gente trabalha com isso, a gente tem desafios gigantescos e estamos aprendendo também com esse momento. Agora, o que eu tenho visto com muitos clientes é que o mais importante nesse relacionamento digital pode ser uma simples reunião,
mas é o desafio que se tem de gerar uma experiência para essa reunião. Então, eu vejo muitos clientes que têm reinventado os modelos de reunião, onde, se eventualmente era só um diretor que levava o tema, não, antecipadamente ele compartilha o tema com a equipe, então a equipe se prepara, durante a reunião existem interações, são criadas nas ferramentas grupos de discussão a fim de que todos possam interagir. Então, assim, eu acho que a gente tem muita oportunidade, todo mundo está aprendendo, e eu falo assim, esse momento que a gente vive, ele é um momento propício para o erro, né? A gente tem tempo de errar, porque ninguém sabe, né? E esse novo normal que tanto se fala é muito baseado em pesquisas, em estatísticas e talvez experiências passadas. Só que eu acho que a gente pode construir, por isso que eu chamo do melhor normal. Isso vai ser sempre muito baseado naquilo que a gente gerar de experiência, né? Então, seja uma simples reunião, que hoje ela é feita digitalmente pela circunstância que a gente vive, até um treinamento, quando você fala dessa questão do engajar, é de fato assim, que tipo de experiência a gente está levando para uma simples reunião que antes ocorria dentro de uma sala presencialmente e agora acontece numa sala virtual. Então, como que a gente pode humanizar esse processo que vem com o digital, né? Uma das coisas que eu tenho observado é que é uma competência que a gente em sala de aula sempre trazia da necessidade do saber ouvir. Hoje a ferramenta digital ela faz com que todos nós estejamos aprendendo todos os dias a ouvir, né? Então assim isso é uma coisa também que me traz uma reflexão muito valiosa, o quanto que todos nós aqui, nós três nessa sala, já demos treinamento de comunicação com foco no saber ouvir, que é uma das principais competências da liderança. Quantas avaliações 360 a gente abre no qual aquele líder tem essa disfunção do saber ouvir? Quantas vezes a gente ouve e recebe o feedback em relação a isso? E eu estou falando de todos os níveis de liderança. E hoje o RH ele tem uma ferramenta fantástica, que é essa ferramenta que a gente está utilizando agora, ou tantas outras oriundas da mesma, e que traz essa competência que todos estão praticando sem perceber e aprendendo a saber ouvir de verdade. Porque se eu não estiver ouvindo o Fábio, se eu não estiver ouvindo a Bárbara, eu não vou conseguir interagir. Eu não vou conseguir nem fazer ram-ram, porque não dá, não tem mais o contato físico. Então, isso também é um ganho que a gente tem, a gente precisa olhar. Né? Menina, uma outra questão, eu acho que é um grande ganho esse, porque tem muito ruído, tem a questão das internets que são muito falhas ainda. E imagina, antigamente a gente fazia reunião presencial às vezes de 3, 4 horas e tinha aquela coisa, né? Você falava uma coisa, eu pego, reforço o que você falou, outro reforça. Agora não. A gente está tendo que ser mais objetivo, mais atento, né? Escutar mais. Isso eu acho que está sendo muito legal, gente. Muito, muito bonito de ver essa evolução nossa, né? Muito bom. A gente ganhou uma comunicação mais assertiva, mais eficiente, mais pontual, coisas que é o que você falou, às vezes eram reuniões muito longas, que precisavam marcar outras até, porque não se resolvia. Hoje não, você vai e não dá tempo de falar que entendeu, não entendeu, já pergunta. Eu acho que esse foi um ganho assim gigante e que vai ficar. É uma das coisas que a gente leva. Também fico feliz. E o Fábio também trouxe outro ponto do erro, né? Se você pegar e analisar as empresas mais inovadoras que existem e você ir lá perguntar para a área de inovação, para o CEO, a primeira coisa que eles vão falar, permitam o erro. Porque uma empresa que não permite o erro, ela não inova, ela não se reinventa. Então, Fábio, esse é outro ponto que você trouxe também, que agora a gente se coloca todo mundo meio que na mesma página, então dá um certo conforto, né? Que você está dizendo, da gente errar, testar e medir, né? Mas isso é muito legal mesmo, a gente permitir o erro. Eu só brinco que o erro tem que ser inédito, né?
Vamos tentar ter erros inéditos, né? Que aí fica melhor, né? Exatamente, exatamente. Bárbara, assim, super papo com você. Eu acho que a gente teria aqui assunto para ficar mais de horas falando. Nós estamos Ai, com certeza. na realidade. A gente tem vivido esse desafio, a gente tem nós estamos nos colocando à disposição dos nossos clientes, vamos chamar os nossos RHs, né? Que são as pessoas que a gente interage no dia a dia. E eu queria muito te agradecer, você fazer parte do Lidercast de junho, agradecer a Soraya também. Foi muito bom. A gente segue na nossa luta, no nosso desafio. E acredito que a gente, com essas pequenas contribuições também, a gente consegue ajudar toda essa liderança de RH, a gente se coloca à disposição, sempre eu deixo, né, as pessoas têm o contato da Dom, se alguém quiser mandar uma pergunta direta para a Bárbara ou para a gente fica à disposição, mas queria agradecer mesmo o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, participando do Lidercast de junho. Você e a Soraya também, obrigado pela participação no primeiro Lidercast, Soraya. Olha, obrigada, gente, Fábio. não precisa nem agradecer, viu? Porque estar com vocês dois é sempre uma alegria para mim, em qualquer contexto, virtual, presencial. E deixar como uma última dica para o RH, olha, pega a pirâmide de Maslow e vai percorrendo ela até a pirâmide, pensa como é que você digitaliza toda essa pirâmide. Aí você vai ver que vão sair várias ideias para todos os subsistemas de recursos humanos, viu? Legal, legal. Soraya? Obrigada, Sô. Eu que agradeço ao Fábio pela oportunidade de participar do programa. Bárbara, nossa convidada, é sempre muito bom estar com você, compartilhar. Enfim, é uma energia incrível que eu consigo sentir aqui. Mesmo no virtual, né? Estamos conectados, é isso aí. São a conexão ondas de energia, não é? É isso mesmo. Quebrando paradigmas, né? Hoje na minha meditação, o sábio disse: isso tudo vai passar. E a gente tem que ter esse papelzinho guardado e sempre ler. São 3 palavras poderosas. Isso tudo passará. Em qualquer momento. O que é ser sábio? É aprender. O que a gente leva? Né? Então, essa conexão que a gente aprendeu a ter, à distância, ela não pode sumir. Assim como o saber ouvir, assim como a tolerância ao erro, são aprendizados que a gente precisa levar para a vida, que essa pandemia nos trouxe. E eu vejo isso com muito positivismo. Muito obrigada aos dois por esse tempo de aprendizado e de compartilhar conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Uma delícia. Obrigada. Se Deus quiser, teremos outros grandes momentos juntos. Um abraço para todos da nossa comunidade do Lidercast, que nos seguem. Muito obrigado e nos vemos em breve com o próximo programa. Um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa sorte, RH!